Oi, esse é o Conexão. O número de atendimentos de casos relacionados à depressão aumentou 52% entre 2015 e 2018, segundo o Sistema Único de Saúde. Entre os mais jovens, aqueles que têm entre 15 e 29 anos, o crescimento foi de 115%. Essa realidade também atinge as escolas. Os atendimentos entre estudantes representam 30% dos casos. O número de suicídios entre jovens com idade escolar cresceu 18% no Brasil nos últimos anos. A pergunta que a gente faz hoje é: como professoras e professores devem lidar com a depressão e o suicídio? Sobre este assunto, a gente conversa com a Cláudia Abramo, que é orientadora educacional do Colégio Marista São José, com a Norma Liliane Pinto, que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida, e com a Josiane Bragato, que é professora, pesquisadora e doutoranda em Ciência Política pela UF. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente está produzindo todo o conteúdo, todo o material do Conexão nesses 15 primeiros dias de outubro, voltados para os professores e professoras. A nossa ideia é trazer ferramentas como presentes, para a gente comemorar o dia 15 de outubro. E hoje a gente fala sobre esse assunto que é super importante, porque, Josiane, a questão do suicídio, da depressão, são questões faladas pelos alunos, né? Então, hoje, cada dia mais recorrente, igual você pontuou, essa questão do suicídio nessa faixa etária entre 15 e 19 anos. A gente sabe que a adolescência é uma fase complexa de incertezas, e de muitas perguntas e normalmente também muitos problemas na família, pressão com essa questão do vestibular, o que eu vou ser, como vai ser, também a questão do pertencimento, os alunos, principalmente nessa fase, eles têm muito aquela questão de se inserir em grupos, fazer parte, hoje em dia a gente tem as redes sociais, toda essa questão da tecnologia avançada que coloca em muita exposição e evidência toda a população também, exatamente, isso que eu ia falar, muita comparação. Então, o que é ser bom, o que é ser bonita, o que é ser um bom profissional, Então, isso mexe muito com os alunos. A questão do bullying, o bullying na escola é um problema muito sério, que hoje já se discute muito a questão do bullying, mas eu vejo também como importante a questão de associar isso ao suicídio, porque se você pegar os estudos sobre essa questão do suicídio, você vai ver que nas escolas tem muita essa questão que o aluno sofria bullying, não sabia como também lidar e nem expor. Quem eu procuro, E Cláudia, essas questões que Josiane já começa a elencar, assim, são questões quando a gente pensa em rede social e vida e pressão, que atingem a gente como adulto. É preciso levar em consideração que são adolescentes passando por isso, que ainda não tem todas as ferramentas, Sim. Então, são crianças e adolescentes. Verdade. Então, na nossa instituição, nós fazemos um trabalho que é constante durante todo o ano e a gente visa trabalhar o projeto de vida, focando os valores humanos, a formação humana e os valores maristas, que são os valores da nossa instituição. Então, nós cruzamos os projetos. Nós temos em paralelo o projeto anti-bullying, que é exatamente o que você disse, que às vezes os alunos eles se sentem nessa comparação ou não recebem muito bem críticas, brincadeiras e isso vai mexendo um pouco com o emocional dessa criança ou desse adolescente. Então a gente cruza esses projetos, o anti-bullying e a valorização da vida, que o projeto da valorização da vida, em setembro a gente faz a culminância com o Setembro Amarelo. E como que nós trabalhamos o Setembro Amarelo esse ano, a gente vem melhorando aí nossas práticas educativas em torno acerca desse assunto. E nós fizemos uma roda de conversa, onde nós convidamos para participar uma psicóloga, até para falar um pouco mais como especialista no assunto, e dar essa orientação aos jovens. Trabalhei eu como orientadora educacional, a psicóloga e uma agente de pastoral. Nossa escola é confessional e como a gente trabalha valores e formação humana, a gente faz um trabalho
pedagógico pastoral. E Norma, assim, a gente vendo, né, ela relatando a prática, o CVV, eles têm uma linha específica pensando nessa juventude, já que esses números indicam números de elevação, né, de suicídio entre pessoas jovens e até pessoas em idade escolar? Sim, o CVV tem uma preocupação porque até há pouco tempo os idosos tinham maior índice de suicídio e agora está aumentando para os jovens, né? Então a gente está fazendo algumas ações, né? Como tem agora, lançamos dia 27 de junho, uma série de vídeos, né? E aí, esses são 6 vídeos de 1 minuto, de jovem para jovem, está no nosso site cvv.org.br, que as escolas podem se apropriar e usar através, então, 6 temas, né? Como assédio moral, assédio sexual, bullying, drogas, depressão, inclusão e... Esqueci o outro, depois eu lembro. Faltou um, não tem problema, Sim, a gente vê. sim. Eu acho que é até legal, eu vou até mostrar um desses vídeos, que são vídeos curtinhos, E pressão né? escolar. Pressão escolar, Pressão legal. escolar. Vamos ver um desses vídeos agora? Ele é curtinho, realmente, dá até para utilizar em rede social. Exatamente. Até. Veja só. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. E assim, é super bacana porque eles são, as pessoas, você vai ver, todos eles são jovens, né? Sim, jovens. Tem uma intencionalidade em colocar esses atores que sejam pessoas mais ou menos da idade deles, Sim, né? uma linguagem simples e o principal é que sempre no final estimula a procurar ajuda, porque eles não sabem como procurar ajuda e ali dá algumas sugestões para isso. A gente está vendo até o site do CVV também, que é uma outra ferramenta que você pode usar em sala de aula para indicar para os alunos também, Sim, né? E a linguagem particular do jovem, é como a gente dá acesso ao chat e e-mail. Então, a preferência dele, a gente também atende para o chat e e-mail. É muito legal. Sim. Agora, o que você observa? Os jovens, eles se sentem à vontade para falar sobre esse assunto? O que você observa lá no colégio? Quando abre a questão do suicídio, se fala numa boa sobre esse assunto? Nós trabalhamos no viés da psicologia positiva, né? A gente fala sobre a valorização da vida e o assunto vai fluindo. No início, eles ficam só ouvindo. Sim. Né? E aí, quando a gente estimula com um vídeo curto para a gente fazer uma reflexão em relação àquilo e vai mediando esse assunto e essa reflexão, aí um ou outro começa a se posicionar. Em alguns momentos é interessante que tem jovem que fala dos seus incômodos, né? Poxa, as pessoas, às vezes me incomoda quando eu estou triste ou quando, enfim, estou num momento desconfortável, alguém fala assim, mas por que você está assim? Você tem tudo, né? Você não lhe falta nada. E aí, é falta de Deus, você está com frescura. O aluno, o jovem escuta muito isso, né? Isso. E é legal que eles vêm trazendo esses incômodos, né? E essas angústias, e nós vamos aprendendo ali também a lidar com essa situação e esclarecer, né? Com uma profissional especializada no assunto, em trabalho com jovens, nós vamos ali delineando, assim, a questão de pedir ajuda é muito importante. E você falou uma coisa, Cláudia, que eu acho que é super importante, até tem uma novidade sobre isso, né? É estar com uma profissional, né? Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou lá no mês de setembro, lá não, né? Mês passado, que escolas públicas ofereçam serviços de psicologia e assistência social aos alunos. A gente está falando
aqui da realidade de uma escola particular, né? Mas falando assim para todos, né? Esse texto já passou pelo Senado Federal e seguiu para a sanção presidencial no mês de setembro. Essa regra vai valer para a educação básica e os estudantes vão ser atendidos por equipes multiprofissionais que precisam levar em consideração, isso é importante, o projeto político-pedagógico das instituições quando eles forem montar esses planos de ação dentro das escolas. Isso é um ganho, né? Sendo aprovado é um ganho, né, Josiane? O projeto político-pedagógico da escola, eu sou professora também de sociologia, já dei aula, né? Não estou professora, mas já dei muitas aulas para o ensino médio, e o projeto político-pedagógico ele tem que ser alinhado com o que a escola quer, né? O que ela deseja. Ela pontuou muito bem que eles tentam levantar quais são os incômodos do aluno e a questão da equipe multidisciplinar, né? De psicólogos. É preciso, a escola hoje nós sabemos que ela é praticamente o referencial para lidar com essas questões dos nuances de perceber o suicídio. Por quê? Porque o jovem, ele passa a maior parte do tempo dele na escola. E é ali com os colegas, naquele convívio, que ele pode dar um indício de que ele tem essa intenção. E a gente sabe, as pesquisas mostram, apesar de eu avaliar como pesquisadora, que ainda há poucos estudos nessa área que busque nesse sentido de conjugar que o suicídio não é só a questão de um único fator. Ele tem a ver com a questão do emocional, o psicológico, com a questão social. Então, ele é de uma realidade multifacetada, né? É um problema que não tem tipo um caminho só, não tem um caminho só. E aí você falou sobre a questão dos sinais que esse aluno dá. Eu queria então mostrar agora um vídeo produzido pela associação, nossa parceira, a gente até falou aqui, né? Associação Nova Escola. Você vai ver aí uma psicóloga falando sobre os sintomas mesmo, os sinais que alunos podem dar nas escolas, que podem mostrar para você, professora e professor, que tem que prestar atenção nesse aluno. Então, eu vou falar para vocês alguns comportamentos que exigem atenção, que podem apontar para o risco de suicídio. São eles: o isolamento, crises de choro, tristeza, agressividade, automutilação, queda no rendimento escolar, mudança de comportamento, perda de prazer em atividades que antes eram consideradas prazerosas, falas recorrentes como eu não sirvo para nada, eu sou um peso para outras pessoas, ou conteúdos que indiquem que aquela criança ou adolescente não tem perspectivas para o futuro. E também o aumento ou início do uso de álcool e de outras drogas. É importante que esses comportamentos não sirvam para a gente fechar um diagnóstico de depressão ou de propensão para o suicídio, e sim que a gente tem que ficar atento àquela criança ou àquele adolescente que está apresentando um ou mais desses comportamentos. Quem tem que fazer um diagnóstico é um profissional de saúde, como um psicólogo ou um psiquiatra. E esses comportamentos, eles nos ajudam a identificar que aquela criança ou adolescente não está bem, que ela pode estar passando por grande estresse emocional ou na escola ou na vida pessoal, e que futuramente também pode acarretar outras consequências para a saúde emocional. Então, caso você observe que tem algum aluno na sua escola que está assim, a família deve ser acionada imediatamente, e a coordenação e a direção da escola. E a escola deve ficar atenta para como essa criança ou adolescente está ali no dia a dia, que ela seja acompanhada. E é claro que tenha um profissional de saúde, como um psicólogo ou um psiquiatra envolvido. E que todos esses atores se comuniquem para acompanhar o desenvolvimento e o bem-estar desse aluno. Norma, então é isso, né? Assim, tem que prestar atenção, a apontar caminhos para essa pessoa e buscar uma ajuda mesmo, né? Sim, mais do que isso também, porque no CVV a gente dá muita palestra na escola, eu particularmente é o meu público preferido, porque as pessoas é uma prevenção de muitas mãos. Então, nessas palestras, nessa conscientização, nessas rodas de conversas, a gente passa para os alunos também que não são os profissionais que podem ajudar, qualquer coleguinha também, além de perceber o sinal, a gente passa para eles o que eles também podem ajudar. Tem que falar com alguém, né? Não, os próprios colegas podem ajudar a perceber. Coração, exatamente. Né? Entendi. Entendeu? Pedir ajuda mesmo, se colocar disponível, principalmente, é ouvir. Né? E isso faz toda a diferença quando se coloca. Eu estou aqui, pode falar. Seja um bom amigo, né? Acho que é isso, né? Seja um bom amigo, perceba o seu redor, se né? colocar disponível para escutar. Então, nessas palestras, a gente não faz só os profissionais aprenderem a perceber os sinais e também as possibilidades de ajuda.
Essa conscientização faz toda a diferença. E, inclusive, como em cima do que ela falou, quebrar os tabus, né? E perceber que isso é multifatorial, né? É multifatorial, não tem gênero, não tem classe, não tem idade, atinge a qualquer um. Mas, por acaso, como a gente está falando de jovens, é uma classe preocupante porque é que está aumentando o índice, né? Então, Quer adicionar, eu quero adicionar uma coisa. Sobre essa questão prática que ela falou, dou palestra nas escolas, né? E falou da escuta. A escuta, uma das questões, né, que a gente percebe muito é a questão de que o aluno precisa ser ouvido e muitas vezes a escola ou o professor não sabe como, né? Então, uma questão importante que nós como educadores vemos é a questão da empatia pelo problema e pela dor, né, daquele aluno. Então, a escola se colocar através de campanha, é importantíssimo que a escola promova campanhas não só no Setembro Amarelo, mas também durante todo o ano. Envolva os alunos através de projetos que discutam o problema, principalmente se a escola já também passou por essa questão de ter um aluno que cometeu suicídio. A gente tem muito tabu de que as escolas não gostam de contar que houve aquele problema, né? Dentro da sua escola, de uma sala de aula com um aluno ali seu, mas a questão é justamente, né, o contrário disso, fazer uma ação reversa. O que a gente precisa hoje nas escolas é que a escola se envolva e trate sim do aluno, principalmente uma vez que ocorreu, como o CVV faz, como ela contou dos trabalhos dela no Marista, de forma que busque essa prevenção e conscientização. Então, tem que envolver os alunos em projetos. Por exemplo, a gente viu o vídeo aqui. Eu sei de escolas dentro da rede pública aqui do sistema estadual que os alunos promovem pequenos vídeos com celulares abordando essas questões, né? Então, envolver o aluno para que ele mesmo faça reflexão e a escola mostrar nessas campanhas que eles estão abertos a ouvir o aluno, não precisa ter vergonha, né? E isso Cláudia, não é uma culpa. Essa questão que você traz, existem essa questão dos mitos, de falar um pouquinho deles agora. Por exemplo, quando eu fiz faculdade de jornalismo, a gente aprendeu que, olha, não se noticia o suicídio porque a gente pode, talvez, disparar algum gatilho em pessoas que estejam pensando nisso. Qual que é a sua experiência ao tratar desses assuntos e esses temas em sala de aula? Existe esse mito mesmo, esse tabu, ou você percebe que é melhor conversar sobre isso? O papel da escola é exatamente esse, abrir um espaço para esse diálogo, né? E quebrar mesmo esses tabus. Nós precisamos informar, esclarecer, fazer campanhas e são duas questões que são muito relevantes. A primeira é criar uma rotina que envolva todos os profissionais da instituição, não só o orientador educacional, não só o professor, mas os inspetores, a família, a conversa com os profissionais que cuidam desses alunos ou que não cuidam, mas nós precisamos estar atentos à mudança de comportamento desses alunos. Então, nós precisamos atingir toda a nossa comunidade escolar interna para que esses alunos sejam cuidados e sejam percebidos, né? E quando a gente abre a questão da conversa, da roda de conversa, é para fazer exatamente essa conscientização de envolver os colegas num ato solidário e generoso, de falar, olha, você não está sozinho, está acontecendo alguma coisa? No que eu posso te ajudar? É empatia. É empatia, né? É empatia. E olha só, uma questão, a gente já está chegando à parte final do programa e não dá para a gente apenas falar aqui da questão da prevenção. Então, a gente gastou aqui, investiu 18, 19 minutos falando da prevenção. Mas os casos existem. Norma, o que vocês recomendam a partir do momento em que houve um caso na escola? O que é preciso fazer? Porque muitos alunos podem se sentir, inclusive, culpados com aquilo, né? Como trabalhar isso? Ela falou um termo bem interessante, valorização da vida. A nossa dificuldade, a minha experiência de
ir nas escolas, porque não basta falar com os alunos, porque é uma rede de proteção. Eles fazem parte do contexto. Os pais, professores, as escolas só não chamam ainda para os alunos, mas tem que ser para os profissionais, para os pais, para os responsáveis daquelas crianças. Porque não adianta só eles terem consciência e lá fora, lá dentro da família, está ainda uma pressão, né? Então precisa de ampliar isso, a conscientização, a percepção, até para os responsáveis olharem as crianças também. O que está acontecendo? Alguém falou do bullying. Ainda é um índice maior, porque o bullying, na verdade, ele acontece longe dos responsáveis. Tios, pais, professores, coordenadores, diretores, eles esperam o momento, né, para acontecer. E até aproveitando isso, uma vez numa escola, um menino de uns 13 anos, ele aproveitou toda a palestra e falou um monte de coisa. As professoras choravam, porque elas viam um menino que faltava aula, tudo assim. Ele era preso no banheiro, apanhava, era amarrado. Elas choravam de perceber como acontece coisa que elas não sabem que está acontecendo. E elas mesmo também tinham um olhar contra aquele menino, porque ela não sabe. Então, ele no início ele estava rouquíssimo, no final da palestra de 1 hora a voz dele, porque ele botou tudo para fora. Ele aproveitou, aqui eu posso falar, porque a gente do voluntário do CVV, a gente proporciona essa facilidade para a pessoa e ele se pendurou nessa oportunidade. Mas aí no caso, numa escola em que já aconteceu, o que vocês recomendam, Josiane, assim, como lidar com a situação depois que ela realmente ocorreu? É aquilo que eu tinha falado e também muito ao encontro do que elas falaram. Quando acontece, a escola não pode se omitir sobre o acontecimento. É a hora de aproveitar para discutir a questão com os alunos, envolver os responsáveis, a família, todo o corpo escolar ali, desde de quem está ali na secretaria, todos precisam se envolver e entender, porque igual ela falou, não é só a questão ali dentro da escola, tem o externo, tem a comunidade onde se vive, então essa conscientização e falar sobre isso, intensificar a campanha, conscientizar, trazer profissionais que possam falar. E outro fato importante também é o professor. Hoje ele é um dos principais atores que pode ajudar a perceber esses sinais de comportamento para o suicídio. Mas ela pontuou muito bem, a professora não sabia, até recriminava o aluno por desconhecimento, mas os professores às vezes não sabem como agir. Eles não conseguem perceber porque falta essa orientação. Então, é muito importante que o Estado, que as secretarias, que também nas escolas particulares dê essa formação para os professores. Passa por essa formação também dos professores e demais profissionais da escola, porque sozinhos também eles não vão ter condições de perceber, porque é algo também que, como você pontuou também no início do programa, agora que isso começa a ser falado e estamos desmistificando o tabu do suicídio. E Cláudia, falando sobre essa formação do professor, é importante que talvez esse professor tenha formação para lidar com os alunos após o acontecido, né? Não apenas para descobrir sintomas, né? Então, nós temos um programa de formação continuada com toda a equipe docente técnica e nós levamos também psicólogos para fazer essa orientação, não só para detectar esses sinais, para observar, cuidar e sinalizar para nós, para a gente poder acionar a família e falar, está acontecendo isso, ou percebi isso, mas também a gente fala sobre a questão da educação inclusiva, das necessidades educacionais especiais. Acaba que todo esse conjunto de situações exigem que nós esclarecemos esse assunto e a gente precisa não esgotar, a gente precisa conversar sempre, sobre isso sempre, e com olha professores, com alunos, com os pais. E assim, a gente está no finalzinho do programa, gente, um minutinho final. Antes de terminar, a gente quer mostrar mais uma ferramenta aqui do CVV. Esse material aqui também está disponível para quem pegar e quiser colocar no... cvv.org.br. Tudo lá disponível. Esse aqui é tipo um material que você pode colocar
colocar até em mural de escola, né? São umas cartilhas. Eu vou mudar aqui, Tiaguinho, tem uma outra cartilha também que é uma menorzinha. E aí em outro tamanho para distribuição também, quem quiser, né? Então a gente deixa aqui as ferramentas, espero que a gente tenha inspirado aí professoras e professores do Brasil para tratar sobre esse assunto, não tratar como um tabu, né? A gente precisa conversar sobre isso. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, obrigada, viu, por trazerem o conhecimento de vocês, compartilharem a experiência, é assim que a gente cresce, assim que a gente acredita aqui no Futura, viu? Você de casa, obrigada pela sua companhia, se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e não esquece das nossas hashtags, tá? Nenhum sem professor e hashtag Dia do Professor. Vamos continuar nossa série de comemorações, tá quase acabando, hein? Eu te espero aí na próxima, um beijo!